Pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Charles, thank you for having me. Thank you for finding time to speak. I don't know Portuguese, so I'm sorry for that, but at least I can say that, é um prazer conversar com você, and sua história é inspiradora. So I think that's all from me in Portuguese, but let me talk about this fight, this big upcoming event. You are fighting a really hungry guy who hasn't won the belt already, and I wonder, is it possible for you to have the same hunger, the same approach as you have had before you were champion? Primeiro de tudo, Charles, ele se desculpa por não falar português, mas arranhou um português tremendo. Congratulations, Patrick, on that Portuguese, because that was pretty amazing. Both of us were in awe, so thank you so much. That was awesome. Charles, sobre a luta, você está lutando contra um cara que vem com muita fome, que não ganhou um título, ou seja, para você, como é que você mantém a mesma fome que ele, que nunca ganhou, e a mesma fome que você teve nas lutas anteriores? Cara, na realidade são sonhos. Cada um tem o seu, cada um tem sua sede, cada um tem sua vontade. Eu quero se tornar. Ele não se tornou campeão, eu já fui campeão, mas eu quero se tornar campeão de novo. Eu quero fazer isso possível. Então depende de sede, depende de fome. O leão ainda continua faminto. I know it's about dreams. I know there's dreams, there's hunger, there's thirst. I know he has never won a championship. He never won a belt, but I have. And you know what? My dream is to get that belt back. It doesn't matter. I mean, it doesn't matter the level of hunger. It doesn't matter the level of thirst. The lion is still hungry. So last year when you were injured, Dana White said that nevertheless you are the next in line. And now we are fighting in a #1 contendership fight. Were you disappointed when you heard from the UFC that you won't be fighting Islam next? Você, quando no ano passado o Dana chegou a mencionar que você era o primeiro, né, da linha de sucessão para enfrentar o Islam se fosse na próxima luta, quando você se machucou. Agora você está numa situação que você está numa luta, não foi declarado ainda que você seria o que o vencedor dessa luta seria o próximo. Ou seja, como ainda está pendente isso, você fica decepcionado com o fato de não ser algo que está claro que você seria o próximo? Não, na realidade eu seria o próximo, mas dizem que o Isla se machucou, eu que vou chegar disso. Então, com certeza, vencendo agora, eu ainda continuo sendo o próximo, não tem como mudar isso. Now I'm next. I mean, they say that Islam got injured, but I'm the next one. I don't think that anything can change that. I'm the next one in line. So Arman lost only 2 fights in the UFC, and the last one was against Mateusz Gamrot 2 years ago. And I wonder, was this fight important for you and your team during preparations, maybe to see some holes in his game? O Arman perdeu 2 lutas no UFC e uma delas foi contra o Mateusz Gamrot, aqui mesmo, no Apex, há um ano e pouco atrás. Essa luta, vocês assistiram essa luta? Essa luta foi importante para a tua preparação? Você viu a luta do Carukjanem contra o Gamrot? A minha equipe assistiu todas as lutas. A minha equipe fez uma estratégia perfeita. A gente estamos pronto para ela. Vai ser uma grande luta, mas a gente estamos pronto para ela. I know my team watched all the fights, and then they put out the strategy, and I think we have a perfect strategy, and we're ready to go. Okay, I see. So, here's the situation. I wonder, when I look at the top of division, it's a little bit mess right now because there are a few guys who might already deserve to fight for the belt, not only you. And I wonder, in your opinion, is it because of these 2 fights that Islam had with Volk? Has it blocked division? And was it overall bad for lightweight? Eu vejo o topo da divisão um pouco turvo. As coisas estão... Tem muita gente que tem a chance, que merece uma chance a uma disputa de título, não somente você. E, obviamente, você tem 2 lutas agora acontecendo. Você acha que essas lutas que o Islam fez contra o Volkanovski, que atrapalharam tudo, que deixaram tudo embolado no meio de campo, que bloquearam um pouco o acesso? Para quem sou eu para achar alguma coisa? Na realidade, eu acho que a categoria do peso leve é uma das categorias mais difíceis que tem.
Então, por isso que você vê lá minha turva. Todo mundo tem oportunidade, todo mundo quer lutar, são grandes nomes. You know, who am I to question what Islam did or what, you know, might have blocked anything? I think that lightweight is the toughest division in the UFC. And I think that's why you're going to see things a little bit muddy and blurry because it's always going to be so many, I mean, such high quality people, just the greatest fighters vying for a title. So, Charles, I've seen a few of your interviews when I was preparing for this one, and I know that you are not about getting revenge on Islam, but getting back the belt. That's the goal for you. For example, Justin Gaethje said that he wouldn't prefer to fight in Abu Dhabi. Of course, if UFC let him to do this, he will go there. But what is your opinion about fighting in Abu Dhabi and maybe getting chance to get that back when you lost it? Charles, eu vi algumas entrevistas tuas e nas entrevistas você mencionou que não importa se é o Islam que está lá, onde é que é, você vai onde o título estiver para ter ele novamente. O Justin Gage, numa entrevista recente, falou que ele preferiria não ir para Abu Dhabi, mas é claro que se o UFC manda ele para Abu Dhabi para lutar contra o Islam, ele vai para Abu Dhabi. Qual que é a tua preferência? Como é que você vê o que você gostaria de fazer se fosse por você? Na realidade, eu queria lutar no Brasil, mas a gente tem que ir onde o cinturão tá. Então, com certeza, eles vão querer lutar lá. Então, se o cinturão estiver lá, por que não? Eu vou ter que ir para lá. Ou lutar no território neutro, mas não tem o que fazer. You know, my preference would be fighting for the title in Brazil, obviously, and getting to do that. But, you know, if they send me to Abu Dhabi, I'll gladly go over there. I mean, or a neutral site. I mean, and they decided. There's nothing much you can do. Okay. So, of course, I know there is a lot of questions whether you can make a quick turnaround for June. And I know that you said that that you don't want to go past this Saturday. You are just thinking about this fight at the moment. But does it make you any urge to finish this fight as quickly as possible? Is it any factor for you? Charles, foi mencionado, obviamente, que muitas pessoas questionariam o quão rápido você conseguiria se preparar para ficar pronto para uma luta em junho, né? Mas você, com esse pensamento, que talvez lutar em junho seria uma possibilidade, primeiro, você tem isso na cabeça. Eu sei que você falou que você não quer passar desse sábado na tua cabeça, você não está pensando depois desse sábado o que acontecer, mas tipo, fica um pouquinho lá no fundo da cabeça aquela coisa assim, pô, se eu terminar essa luta o mais rápido possível, eu fico pronto para junho? Não, na realidade, eu penso uma coisa de cada vez. Meu foco está totalmente agora aqui, sábado, vencendo aqui, a gente senta e a gente pensa o que vai fazer, se vai ser em junho, se vai ser mais para frente. Eu tenho a maior certeza do mundo que eu cheguei no momento da minha vida que eu não preciso fazer as coisas na loucura. São 14 anos dentro do UFC, então eu não preciso mais fazer as loucuras que eles querem que faça. É tudo num tempo, tudo num time. I try to take things one thing at a time. So I'm not looking past this Saturday, and all I want to do is you fight this fight, and then we're gonna sit down and decide things. You know, I've reached a point in my career that I don't have to do things, you know, just on impulse and act on crazy requests. After 14 years in the UFC, you can afford to not just do all the crazy things that you're requested to do. So. Okay. And there is a lot of interesting things going on during fight week, and the one is, for example, this rumor that maybe UFC will introduce new gloves, and I wonder, do you know anything about that? And if you do, is it about just a new image for this event, or maybe there is a new design for gloves? Muitos rumores, muitos boatos correndo aí, especialmente na semana do UFC 300. E um dos boatos que saiu aí é que já foi mencionado na imprensa que o UFC vai apresentar novas luvas ao longo dessa semana. Você sabe de alguma coisa? Você acha que é uma questão estética apenas por conta do evento? Ou você acha que tem uma característica técnica nessas luvas novas? Eu ainda não vi, mas também ouvi falar muito sobre isso. Com certeza deve ser os dois lados. Tanto algo para ficar mais bonito, como algo para poder prever esses negócios dos dedão nos olhos que vem acontecendo gigantescamente. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. You know, haven't seen it.
just heard of it, of stuff, but I think it's gonna kind of cover both. I think not only their gloves are gonna look good, but also they're going to be out there to prevent those eye pokes, which have happened so much in the recent past. Yeah, so Charles, I have so many questions for you, but we are running out of time. So I just seen a piece of documentary about you on ESPN, and do you have a horse named Ancelotti, after Carlo Ancelotti? Tenho tantas perguntas para fazer para você, mas eu sei que a gente tem pouco tempo, então só queria fazer uma pergunta. Acabei de ver um documentário da ESPN sobre você e eu vi que um dos teus cavalos, o nome dele é Ancelotti. É por conta do Carlo Ancelotti? Ancelotti. É Ancelotti? Ocelote. Ah, Ocelote. É, Ocelote. De onde veio o nome? Da Argentina. Já vem de lá. O nome todo se chama Guadalupe Ocelote. The name, actually, it sounds like Ancelotti, but it's Ocelote. It's actually Argentinian. His name is Guadalupe, é isso? Guadalupe Ocelote. Guadalupe Ocelote is the name of the horse that actually comes from Argentina. Sounds like Ancelotti, but it's Ocelot. They even subbed it as Ancelotti, so that was my question. And the last three things for me, the one, if you could pick one of your fights that you would like to show to introduce a new MMA fan who doesn't know the sport and to convert him into MMA fan overnight, which one would you pick? Uma pergunta para você, se fosse uma luta tua, que você quisesse mostrar para um cara que não é fã do UFC, alguém que não é fã do UFC, para apresentar essa pessoa para o UFC, uma luta tua que você gostaria de mostrar e falar assim, olha essa daqui que você vai se tornar fã. Com certeza minha luta pelo título. Without a shadow of a doubt, my first shot of the title, my fight for the title against Michael Chandler. Okay, and the next one, if you could just describe a few fighters from your division with one word or maybe one thing that comes to your mind, okay? Descrever alguns lutadores da tua divisão com uma palavra só e é o que vem na tua cabeça. Vamos lá. Go ahead. You gonna say the names? Yeah, Islam. Muito bom. Very good. Okay. Dustin Poirier. Dustin. Humildade. Humble. Very humble. Okay. Justin Gaethje. Gaethje. Agressivo. Aggressive. Okay. Gamrot. Mateus Gamrota. Bom grappler. A very good grappler. Okay. Max Holloway, a new induction for this division. E agora o Max Holloway chegando novo na divisão. Cara duríssimo. A very tough guy. Okay, and the last one, Michael Chandler. E Michael Chandler. Explosivo. Explosive. Okay, Charles, thank you very much. Obrigado for your time. And just the last thing, congrats on your boy coming, the next baby coming on your way. And I think it's the first boy, right? The first son. Muito obrigado pelo tempo, Charles, obrigado por tudo e parabéns pelo menino. Eu não sei se é menino, queria confirmar obviamente que é menino. É menino. É o teu primeiro filho, só para falar para ele, né, Charles? É o teu primeiro filho. Yes, filho, first. Filha. He has a daughter, and that's his first son. Thank you. Okay. So once again, thank you. All the best on this Saturday, and I hope it's not the last time that we are speak. And Fabiano, as I may say, I'm a fan of your work as well. Thank you. Appreciate it. Que seja um bom sábado e que não seja a última vez que a gente se fale, Charles. Com certeza. Thanks so much.